Esse é um vídeo basicamente pra falar: para de achar que tudo é spoiler, sua doida! Para de ser doida! Vim eu aqui com a minha canequinha de água de adulto pra conversar sobre esse tema que eu tô enrolando há muitos anos. Sério, se bobear, tem uns 3 anos que eu quero fazer um vídeo com a temática spoiler e nunca faço, mas agora eu recebi um comentário que acendeu essa chama novamente em mim e eu resolvi sentar aqui nessa poltrona pra discursar sobre o que eu penso sobre o spoiler. Não quero que você veja esse vídeo como um ataque a esse comentário não, até porque a pessoa foi super educada, tá? Eu só quero pegar esse gancho pra iniciar aqui uma discussão com você. E se você é inscrito aqui no canal, você sabe que eu gosto de fazer isso com recorrência. Então, muito obrigado por sempre fornecer ideias de conteúdo para mim. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros. Esqueci de me introduzir. E hoje vamos conversar sobre spoiler. Então eu quero saber qual a sua opinião sobre todos esses assuntos. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Quem é inscrito aqui também sabe que eu respondo todos os comentários pra gente fazer essa troca, tá? Mas o que aconteceu? Recebi um comentário de uma pessoa no vídeo de Messias de Duna falando que agora que ele já tinha lido, tudo bem. Mas quando ele viu a miniatura do meu vídeo, recebeu um grande spoiler da história e por isso ele ficou bem chateado. Na miniatura eu escrevi o fim de Paul Atreides, que é o personagem principal de Duna. Isso tudo porque na miniatura a gente tem que colocar alguma frase de impacto, alguma coisa que chame a sua atenção para clicar naquele vídeo, que no caso era uma mera resenha de Messias de Duna. Então, só quem realmente se interessaria por Messias de Duna iria assistir aquele vídeo. Enfim, isso não era um spoiler, porque quando você clica no vídeo e assiste ao vídeo, basicamente a ideia que eu vou comentar é: Messias de Duna é uma continuação perfeita para Duna, porque esse aqui é basicamente o epílogo. Aqui a gente tem o encerramento do arco do Paul, que é até então o personagem principal, mas que na minha opinião, Duna não era a história sobre Paul. Duna era uma história muito maior que aquele personagem, e que isso fica evidente aqui em Messias de Duna. Então, o que eu quero dizer com o fim de Paul Atreides? Que o arco do personagem vai se encerrar nesse livro aqui. Isso é um spoiler? Não. Aquilo me dava um tom de que Paul não é o protagonista da história. Quer dizer, ele é o protagonista dessa história, mas a história de Duna como um todo não é sobre Paul. Em Messias de Duna, isso se torna concreto quando a história dele é concluída. E não pense que isso é spoiler, porque não é. Existem várias formas da gente concluir uma história, narrativamente falando, e isso que você está pensando provavelmente não é a verdade. Então não vem querer dizer que é spoiler aqui. Se você projeta um significado diferente para fim de arco de personagem, aí é uma coisa sua. Mas fim de arco não quer dizer morte daquele personagem. E se você leu Messias de Duna, você bem sabe o que eu tô querendo dizer. Essa informação só vai fazer sentido quando você for fazer a leitura. Até porque quando nós temos livros únicos, a história de todos os personagens se encerra naquele livro, porque essa é a definição. O arco do personagem começou e se encerrou naquele livro, porque ele é um livro único, não vai ter continuação. Isso quer dizer que em todo livro único, todos os personagens do livro morrem no final? Não quer dizer isso. Então como é que você pode me dizer que fim de arco de personagem automaticamente é morte daquele personagem quando isso não é verdade? Em livros de romance, por exemplo, o fim do arco do casal principal é eles ficando juntos no final. 99% dos casos é o casal se formando. Se 50 anos depois eles se divorciaram, ou se um deles morreu, ou os dois morreram, você nunca vai saber, porque é um livro único. O arco interrompeu naquele momento. Então aquele personagem tá parado naquela situação para sempre pelo tempo, porque não existe o resto da história. O fim do arco deles termina ali. Isso querendo dizer morte ou não? Para de ser doida! Então não me venha dizer que isso é um spoiler, porque isso não é um spoiler. É a definição desse livro aqui. É a conclusão do arco do Paul. Fim. E aí eu acho que tem um probleminha de significado que as pessoas não entendem, que é o que quer dizer spoiler. Spoiler vem da palavra em inglês to spoil, né? No verbo to spoil, que quer dizer estragar. Spoiler é qualquer informação que vai estragar a sua experiência de leitura. Outra expressão que a gente tem também com to spoil é criança mimada em inglês, que se chama spoiled child, ou seja, criança estragada numa tradução mais livre. E eu acho que é isso que está acontecendo em torno do spoiler. Existe muita criança mimada achando que qualquer informação é spoiler, quando na verdade não é. Tem muita gente spoilerfóbica por aí, pelo amor de Deus, para de ser spoilerfóbico, senão a gente nunca vai conseguir conversar sobre livro nenhum, porque tudo é um spoiler. É óbvio que tem coisas no enredo, na trama de um livro que são
são de fato spoilers sim, que vão estragar a sua experiência de leitura, mas não é qualquer informação sobre aquele livro, gente. Quando a gente começou o canal, nós tomamos a decisão consciente, isso foi conversado, eu e o Iago conversamos e falamos, nós não vamos fazer vídeos com spoiler no canal. A gente quer saber discutir sobre aquela leitura sem estragar a experiência do leitor que está vendo a gente. E eu sei que muitas pessoas só gostam de ver vídeos sobre livros específicos quando ela já fez a leitura, mas eu reforço aqui novamente, no Luago nos Livros, todos os vídeos são sem spoilers. Eu não entro em detalhes na trama que vão estragar a sua experiência de leitura a troco de nada. E quando eu fizer isso, eu vou avisar. Recentemente eu fiz um vídeo para a Verity e esse vídeo foi com spoilers, mas eu falo no vídeo. A partir desse momento, vou falar spoilers, porque eu estava comentando sobre o último capítulo desse livro. E o último capítulo desse livro tem revelações bombásticas que eram para chocar o leitor, mas que para mim só provou que essa história é ruim. Mas enfim, isso é algo que se eu te contar vai estragar a sua experiência, porque o livro todo foi desenvolvido para te causar uma emoção no final. Então se eu te revelo qual é a emoção no final do livro, sua experiência de leitura está sendo atrapalhada. Então eu falei, vou fazer um vídeo com spoiler a partir daqui. E sabe o que é mais irônico? É que eu recebi dois tipos de comentário. De pessoas falando, faça mais vídeos com spoilers, e de pessoas perguntando, tem spoiler nesse vídeo? Porque se tiver eu não vou assistir. E aí eu quero que você se ponha na minha situação e fala, o que eu faço? Se a qualquer vídeo que eu for fazer vai ter gente que não vai assistir com medo de spoiler e vai ter gente pedindo vídeo com spoiler, o que eu faço? Eu tô dando tempo aí pra você comentar, enquanto isso vou beber água da minha canequinha do Pan 2007. É caneca de adulto mesmo, porque só quem é adulto hoje viveu isso aqui, eu acho. Tô perdido no tempo. É sério, pode ficar tranquilo, todos os vídeos do canal aqui, se eu não falar abertamente, olha, esse é um vídeo com spoiler, o vídeo não tem spoiler. Nada das informações que eu vou falar ali vai estragar a sua experiência de leitura, o que não quer dizer que eu não vou entrar em detalhes sobre a trama. Porque, gente, discutir literatura é isso. Não tem como você discutir literatura e falar se você gostou ou não de um livro, se você recomenda ou não um livro, sem você entrar em pontos dentro da trama. Eu trouxe até dois exemplos aqui, Jogos Vorazes em 1984. O que você acha que tem mais tema para ser discutido em vídeo? Jogos Vorazes ou 1984? Gente, 1984 com toda a certeza desse mundo. E eu falo isso tendo feito um vídeo de 1 hora sobre Jogos Vorazes. Mas se você quiser conversar comigo sobre 1984 por 2 horas, 3 horas, 10 horas, a gente vai ter conteúdo para discutir, porque apesar de ser um livro finíssimo, tem muita coisa, mas muita coisa que a gente pode tirar daqui. Aí você acha que eu vou fazer um vídeo de 1984 só falando que é uma distopia política? Mas não vou, é mesmo. Falar que 1984 é apenas uma distopia política não é descrever em sua totalidade o que esse livro quer dizer. Eu preciso entrar em detalhes. Eu preciso falar sobre o personagem principal. Eu preciso que você entenda que aqui a gente vai ter um governo autoritário que determina o que é verdade e o que não é. Que vão ter ministérios nesse governo. Cada ministério responsável por uma coisa diferente. Que a população é controlada por equipamentos dentro de suas casas. Isso eu tô dando spoiler pra você? Claro que não. Spoiler seria se eu comentasse o que acontece com o personagem principal no fim desse livro. Mas eu nunca vou fazer isso em um vídeo aqui no canal, a não ser que eu fale. Então não tem como eu discutir sobre por que um livro é genial se eu não ler passagens para você aqui dentro. Se eu pegar um post-it desse e ler e explicar o impacto que essa frase ou que esse trecho tem na minha vida. Isso é discutir literatura. Discutir literatura não é aceitar uma recomendação de 15 segundos de outro aplicativo. Isso não é discutir literatura, isso é marketing. E muita gente tem confundido as duas coisas ultimamente, discutir literatura e fazer propaganda de um livro. Aquilo que fazem para você com 15, 30 segundos e você clica sem saber sobre o que é a história, aquilo é marketing, aquilo não é discussão literária. E infelizmente, muita gente tá caindo nessa. Tanto que surgiu uma tretinha aí no Twitter que eu fiquei sabendo, um passarinho azul me contou, que muita gente se arrepende de comprar livro de recomendação do TikTok porque acha ruim, aceitou uma recomendação de alguém em 15 segundos e achou que aquela recomendação era válida para ela. Depois ela viu que aquela recomendação não é verdadeira e se decepciona e se arrepende de ter comprado. Claro, meu anjo. Vender um livro em 15 segundos? Você nunca vai conseguir fazer isso. Nunca mesmo. Fazer um post no Instagram falando que o livro que se chama Uma Segunda Chance tem segunda chance na história. Uau! Discutiu muito literatura, caramba!
E é por isso que muita gente vai cair na falsa ideia de que é leitor, de que está construindo um hábito de leitura por causa desses outros aplicativos aí, desses videozinhos curtos, quando na verdade não tá. Eu entrei num debate sério comigo mesmo quando eu vi essa informação de pessoas revoltadas com BookTok, que mentiram para elas sobre aqueles livros, e que a pessoa precisa ter o discernimento e o senso crítico, e que felizmente eu espero que quando esses adolescentes cresçam, eles vão adquirindo esse senso crítico, espero mesmo, de que não dá para se discutir literatura em 15, 30 segundos, 1 minuto que seja, não dá. Eu juro pra você que se eu conseguisse passar a minha ideia do quão grandioso é, por exemplo, 1984 em 5 minutos, eu faria isso, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu fiz 50 milhões de marcações nesse livro, esse livro é genial, eu quero falar sobre cada palavra desse livro. Eu quero que você entenda o porquê que eu gostei dele. E quando você entende o porquê que eu gostei desse livro, aí sim você se interessa por ele, porque você tá vendo o porquê você vai gostar desse livro, ou porque esse livro me impactou tanto que você quer sentir esse impacto também. Isso é discutir literatura. Isso tem tudo a ver com as pessoas se tornarem extremamente spoilerfóbicas, porque qualquer coisa que destoe um pouco da visão que ela tem sobre aquele livro, ela considera spoiler, quando não é. Muita gente nutre o hábito de comprar o livro sem ler a sinopse, e eu infelizmente fazia isso também, com a falsa sensação de que aquele livro vai te surpreender mais se você não souber nada sobre ele. Sendo que é o contrário, né? Como é que você se interessa por um livro e pior, compra aquele livro sem saber sobre o que ele se trata? Às vezes você é fã de romance de época, compra um livro pela capa achando que é romance de época e vai encontrar ali um terror gótico. E aí, você não gosta de terror gótico? Gastou dinheiro à toa? Entender sobre o que aquele livro fala não é pegar spoiler, é você compreender em sua totalidade se você se interessa de fato por aquele livro, ou se estão te vendendo uma ideia errada. Eu hoje não faço mais nada sem pensar 2 vezes, 3, 10 vezes. Eu não compro um livro se eu não ler a sinopse, entender qual é o gênero literário daquilo, qual é a proposta principal, e se já tiver vídeo ou resenha de pessoas falando sobre aquele livro, melhor ainda. Porque aí sim eu vou ver as opiniões negativas, as opiniões positivas e decidir se aquilo vale o meu dinheiro e vale o meu tempo, que são 2 coisas bem importantes e equivalentes. Tempo e dinheiro é equivalente, não se engane. Então vamos imaginar aqui um cenário hipotético de uma distopia em que no final os mocinhos tentam de tudo para impedir aquele governo autoritário de vencer e blá 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 blá, mas no fim o governo tinha um plano de explodir um monte de bomba no continente, no país, matar todo mundo e pronto, acaba o livro assim. A gente não vai ficar no poder, então vocês também não vão, vai morrer todo mundo. Se eu faço um vídeo pra você e falo que esse era o plano do governo e que isso aconteceu no final, isso é um spoiler. Porque eu tô te revelando o desfecho da história. Eu tô te revelando como a situação que o livro construiu vai ser solucionada. Então isso vai estragar a sua experiência de leitura. Porque você vai pensar, pô, agora eu já sei o final, vou ler o livro pra quê? Não faz sentido. Exatamente. Mas se eu te falar no meu vídeo que, não se anima não, porque o governo tem um plano contra os mocinhos. O governo sabe muito bem o que fazer nessa situação e você mal perde por esperar ao ver o desfecho dessa história. Eu te contei algum spoiler? Eu te instiguei ainda mais para conhecer essa história? Existem formas de você discutir literatura. E é por isso que tem tantos canais literários por aí, porque cada um vai ter o seu jeitinho. Tem gente que vai fazer todo o vídeo do seu canal falando sobre spoilers. E isso não vai diminuir a sua vontade de ler o livro, muito pelo contrário. Aquela pessoa fala tão bem e fala de forma tão gostosa que mesmo você sabendo a história inteira do livro, você vai querer comprar para ler. E ter aquela experiência maravilhosa por conta própria. Por isso que é bom a gente ter vários canais literários espalhados por aí. A gente não só está difundindo a literatura, como qualquer leitor consegue decidir aquela pessoa que mais se identifica. Aquela forma que a pessoa fala de vender o livro para você e que se adeque a cada leitor. Isso é um exemplo de contra-argumento para essa coisa de sinopse não é spoiler. Eu tenho Devoradores de Estrelas. Eu trouxe Perdido em Marte porque eu não tô com Devoradores de Estrelas aqui, mas imagine Devoradores de Estrelas. Em Devoradores de Estrelas, a gente tem a premissa de que um homem acorda sem saber quem ele é, sem saber seu nome, sem saber o seu papel na sociedade. Ele acorda num lugar que ele não sabe onde é, o que ele tá fazendo, enfim, ele não sabe de nada. E faz parte da progressão da história você descobrindo coisas sobre aquele personagem e as respostas para essas perguntas. Então, se eu te conto essas coisas, eu estou estragando. E isso acontece já no início. Nos primeiros 5 capítulos ali, eu acho que ele já se lembra o seu nome. Então eu, quando fiz o vídeo de Devoradores de Estrelas, não falei nada sobre aquele livro, porque pra mim faz parte da sua experiência de leitura e
ir progredindo no livro desde o início sem saber de nada. Então eu me retive. Naquele caso, eu enxergo que qualquer informaçãozinha que eu te dê, eu vou estar estragando a sua experiência de leitura. Então eu me contive, mas ainda assim, eu trouxe temas principais sobre aquele livro. É uma space opera, é uma aventura espacial, é um livro de ficção científica que se passa praticamente em sua totalidade num ambiente só. É um livro que você vai ter duas linhas temporais, uma no presente e outra no passado, para entender esse personagem. Olha só como eu consigo explorar elementos e te passar uma ideia do que é aquele livro sem necessariamente estragar a sua experiência de leitura, sem spoilers. Assim como todos os outros vídeos aqui do canal. E a ideia de spoiler pra mim é muito louca, porque eu sempre briguei com as pessoas que falam: ah, o livro é de 1800, então já não é mais spoiler. É sim, porque spoiler pra mim é um conceito pessoal. Se você viu aquele filme dos anos 90, quando saiu nos anos 90, ótimo pra você. Mas se a pessoa nasceu agora, nos anos 2000, e ela não viu aquele filme, é spoiler pra ela. Se aquele elemento, aquela informação vai estragar a experiência de leitura ou de assistir a um filme, por exemplo, daquela pessoa, aquilo é um spoiler. Não interessa que o livro é de 1800. É um spoiler, é um spoiler. E eu sempre brigo muito por esse detalhe no significado de spoiler, porque as pessoas acham que spoiler é universal. Se a temporada de Stranger Things já saiu tem um mês, eu posso colocar prints e informações e spoilers no meu canal, porque ó, já saiu há um mês. Se você não viu, a culpa é sua. Não, não pode. Porque a pessoa não viu. E se aquilo é um elemento, aquilo é uma informação que vai estragar a experiência daquela pessoa, parabéns. Você está estragando a experiência daquela pessoa. Aí eu brigo por esse significado. O spoiler tem que se sustentar por si próprio. Aquela informação é um spoiler porque ela é um spoiler. Ela não é um spoiler que tem validade de um mês. A partir de um mês já não é mais spoiler. Não, não gosto disso. E é engraçado também porque tem gente que não se importa com spoiler, né? Tem gente que adora ver spoiler e ainda assim se sente intrigado para ler o livro ou ver o filme. Comenta aqui embaixo se você é um desses casos. Pra mim depende. Depende muito do meu envolvimento emocional com aquela história. Depende de qual é a história, de qual é o spoiler. Tem vezes que eu gosto, tem vezes que eu não gosto. Enfim, eu não posso opinar muito nesse assunto porque minha opinião é muito volátil, é muito flexível. Mas é isso, gente. E ainda tem esse detalhe. A gente tá fazendo a releitura da Pedra Filosofal agora pro Fidelius Podcast. E a ideia do podcast é a cada episódio falar sobre um capítulo de Harry Potter. E eu e o Iago lemos o mesmo capítulo em português e depois em inglês. E às vezes tem detalhe que eu vejo e ele não vê, que ele vê e eu não vejo. Lendo o mesmo capítulo, no mesmo momento praticamente, assim, na mesma semana. 2 vezes, em português e em inglês. E tem detalhes que a gente não pesca. Porque a experiência de leitura, ela é muito individual. E com certeza, gente, vai ter coisas que eu vou falar aqui, que o livro me impactou, que às vezes você nem notou, passou despercebido. E vice-versa, tem coisas que você achou super genial, que quando eu fiz a minha primeira leitura, eu nem me toquei daquilo. Por isso que é importante a gente saber conversar e separar essas coisas do que é uma discussão e do que é de fato um spoiler, porque se a gente não define o que é isso, a gente não consegue conversar sobre livros. E aí eu peguei esse comentário pra finalmente vomitar esse bando de coisa aqui. Espero que alguma coisa tenha feito sentido pra você e se inscreva no canal aí pra mais vídeos discutindo literatura propriamente dito, porque, gente, eu preciso falar.